Mais um dia aqui, meu querido. Que maravilha ter você aqui com a gente. Que esse dia seja abençoado, essa terça-feira seja uma terça-feira muito abençoada, uma semana muito abençoada aí para você. Eu estava aqui meditando um pouco na palavra e lembrei da minha história. Eu coloquei um perfume hoje que eu lembrei de quando eu iniciei lá a minha caminhada, né? Era um perfume caro na época e não tinha condições, e aí eu ganhei esse perfume e aí eu coloquei ele hoje e Deus fez me lembrar de onde eu saí, né? Eu acho que muita gente aqui não sabe, eu iniciei minha trajetória, né? Eu trabalhei muito tempo com o meu pai, desde meus 9 anos ali, eu mesmo queria, eu sempre quis ter o meu dinheiro. E ali, por volta dos meus 14 anos, 15 anos, eu gerei minha própria oportunidade. Por quê? Porque ali eu fui para um casamento, ganhei 1 litro de whisky, Red Label, e aí eu troquei esse whisky em 10 pacotes de água e fui vender na praia, né? E ali comecei a empreender, né? A vender, eu gritava, olha a água, um é dois, três é cinco, lembro como hoje, na orla de Maceió, a orla mais bonita do Brasil. E lá eu comecei minha trajetória vendendo água na beira da praia. E ali eu comecei pá. Depois eu iniciei a trajetória com o cuscuz alagoano, né? Já com meus 16 anos por ali. Vender água na praia eu fiquei mais ou menos uns 2 meses. Era sofrido. Chegava parecendo um camarão em casa. E aí, mas Deus foi direcionando, né? Às vezes a gente tem que passar por algumas coisas pra gente aprender a experiência, né? E eu gostei bastante. No primeiro dia de água eu fiz R$ 164, eu lembro como hoje. E ali eu fiquei muito feliz. Diga aí, um jovem de 15 anos em um dia tirar R$ 164. O salário mínimo na época eu acho que nem chegava a 1.000, se eu não me engano. E aí foi algo incrível ali, né? Como a força do empreendedorismo é top. E ali eu iniciei a trajetória, fui. Iniciei o cuscuz alagoano na barraquinha na porta da casa dos meus avós. Se vocês verem na minha rede social, no Instagram, tem lá. E aí eu iniciei ali e fui firme. No primeiro dia, vendendo os cuscuz recheados, eu vendi R$ 42, né? Parecia pouco, mas o sonho era grande, o sonho era maior. E ali eu continuei firme, me mudei para um pontozinho. E ali naquela trajetória eu ainda estava no ensino médio, eu fazia o ensino médio de manhã e à tarde o curso técnico lá no EPEP, SESI Senai, em Alagoas. Já era no mesmo prédio, o ensino médio e o curso. E ali a gente já levava a boia fria, né? Eles disponibilizavam micro-ondas e a gente esquentava ali, almoçava no horário do almoço. Nesse período eu fiquei assim, ó, dessa finura, né? A correria é grande, então eu saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa às 7, 7 e meia, já ia abrir o meu restaurantezinho e fazia acontecer. Eu não tinha dinheiro para investir em placa, não tinha dinheiro para fazer uma mídia legal ali. Então, ficava difícil o pessoal conhecer. Então, fui pro Instagram, né? Comecei a divulgar bastante no Instagram, blogueiro da região, e as coisas foram acontecendo. Aí tinha gente que chegava lá e falava: caramba, o marketing era tão top. Eu pensei que aqui era outra estrutura grande. O marketing que você faz é pesado, né? Para você ter ideia. E aí as coisas foi fluindo, muita gente vinha, pedia, gente de outros estados, né? é, Falava com a gente, dava os parabéns e tal. E aí, pessoas de outro país também, né, que já tinha morado lá, foram para outro país, ou que virou seguidor, que a gente divulgava bastante, né, na época do Instagram, quem alcançava ali os seus 10 mil primeiros seguidores era top. Então a gente conseguia alcançar, conseguiu bater os 15 mil e assim foi crescendo. Fiquei bastante conhecido na cidade, por também divulgar pelos principais blogueiros da cidade. E ali continuei firme na caminhada. E as coisas foram acontecendo, clareando. E aí a gente chega aqui hoje,
e ver o processo que passa, né? E eu fico muito feliz porque por uma simples coisas que eu tive a ideia de trocar em 10 pacotes de água, nasceu a minha trajetória. E assim nasce também várias trajetórias de vários empresários aí no Brasil afora. E o que eu digo é isso, comece com o que tem, porque quando você começa com o que tem, as coisas fluem, né? As coisas começam a acontecer, Deus vai abrindo portas, vai abrindo caminhos inimagináveis, né? Eu cheguei através do meu restaurantezinho, cheguei a conhecer hoje que é o embaixador do iFood, o João Barcelos, um amigo meu, mentor, irmão, e ele me apresentou um ramo muito bom que é frutificar na vida das outras pessoas, né? E ali eu comecei a entender meu propósito também, porque desde a época eu sempre falava aqui na rede social, comece, avance. Até então eu fui considerado o empreendedor mais novo da minha cidade por ter negócio aberto. E ali eu fui palestrar, dei várias palestras, as coisas foram acontecendo. E é isso, é você começar com o que tem. E teve um versículo que me marcou bastante, que tá lá em Provérbios, que fala mais ou menos assim: um homem que busca conhecimento ou a sabedoria, disso é mais valioso mais que o ouro mais fino e a prata mais fina ou do que o rubi. Então, assim, o homem que busca conhecimento, o homem que busca direcionamento ali, é muito mais valioso. Para você ter ideia, Salomão, ele não pediu nada, ele pediu sabedoria. E foi isso que ele construiu o império dele, né? Um homem bem marcado, bem falado. Então, que a gente venha buscar sabedoria, direção para a gente errar menos, porque isso frustra a gente, isso, dependendo do momento que você está passando, pode até lhe parar. Mas se a gente buscar conhecimento, a gente entender a fase que a gente está passando, as coisas começam a fluir, começam a ser diferente. E por isso que eu toco bastante nessa tecla aqui. Porque eu sei a trajetória que eu passei, eu vim do nada, do menos nada, menos zero, entendeu? E aí a gente começa a se movimentar, fazer as coisas acontecer na direção de Deus. Deus também vai nos moldando ali para que a gente continue firme, continue avançando, que a gente quebre algumas coisas que são de famílias que são erradas. Deus vai trabalhando ali para que a gente quebre aquele ciclo de escassez, aquele ciclo de eu não consigo, eu não posso. Então Deus vai trabalhando firme ali, a gente vai encaixando, vai começando a ver que é possível, que eu posso, eu vou avançar. Então, que a gente comece, mesmo que as probabilidades diga que não dá, mas a gente comece a agir, a fazer acontecer, porque Deus é um Deus de ação. Quando a gente começa a agir, Deus começa a agir também com a gente. Não que a gente fique parado pensando, como é que eu vou fazer e fica lá no sofá. Não, começa a agir, porque Deus é um Deus de ação. Na sua ação ele age. Então é isso que eu quero entregar para vocês. Eu comecei meu delivery com uma loja, com uma simples loja que ninguém dava nada. Aí comecei. E muita gente, parabéns e tal. E aí, firme, acredita em você. Às vezes, as próprias pessoas que estão ali ao seu redor vai desacreditar, porque é normal, mas você tem que colocar firme e força ali para alcançar, né? Chegou uma hora da minha vida que eu fiquei travado por tanto ataque, por tanta coisa, por tanto, não, não é assim, faz assim, querer escutar quem nunca construiu nada, entendeu? Então, assim, que a gente venha confiar na palavra, em Deus, buscar conhecimento, procure escutar quem já está lá na frente, porque aquela pessoa ela não vai lhe desmerecer, ela vai lhe incentivar, entendeu? E aí Deus vai trabalhando de uma forma, vai abrindo. Então que a gente venha ser essa pessoa que venha buscar conhecimento, que a gente venha acessar.
E ali o meu negócio começou pequenininho e a gente conheceu o modelo de negócio Dark Kitchen, estudando, buscando, que é múltiplas cozinhas em um único lugar. A gente colocou 13 lojas dentro de uma cozinha pequena. Era 5 pizzarias, 5 hamburgueria e 2 de regional, que é o Cuscuz Alagoano, que era a marca forte. E a gente trabalhou intensamente, intensamente, intensamente. A porta enchia de motoqueiro, na região só perdia pro McDonald's, que era topado, vendia muito. Vendia muito, eu comecei a ter repasse semanal no iFood que eu nunca imaginei ter. E as coisas foram fluindo, clareando, mas comigo vinha algo que ardia lá dentro, assim, lá dentro do meu peito. Acelerava delivery, abria durante o dia, à noite, e eu disse, meu Deus, tipo, eu tinha uma operação durante o dia que era um colaborador, a gente na parte da manhã tinha colocado para ser entregador do próprio iFood e um colaborador durante o dia tocava. Eu botei horário comercial, pagava uma coisa a mais, botei de 8 da manhã até as 4h30, né? E ali tocava, saía pizza de manhã, saía hambúrguer, saía o regional. E quando eu fiz essa transição, só funcionava à noite. Quando eu fiz essa transição, o trabalho de meu faturamento dobrou. Dobrou dentro de uma semana. Eu disse, meu Deus. E aí a gente começou a entender, buscar. Eu já ardia no meu coração, meu Deus, eu tenho que começar a ensinar isso para outras pessoas, porque Deus falou bem assim no meu coração, bem forte. É até comovente falar isso, que falou bem assim: quantos empresários estão aí aperreados, querendo uma direção, porque tem um filho em casa, tem a família, e eu tive meio que uma visão assim de um homem com a cabeça baixa, com a mão na cabeça, e falando assim, meu Deus, meu delivery não vai, as coisas não andam. E aí eu tive uma visão assim, pum, eu disse, caramba, tem muita gente aí necessitado que precisa de uma direção, precisa fazer acontecer, precisa vender, porque tem uma família ali, tem uma criança. E aquilo ardia no meu coração, meu Deus, como é que eu posso fazer isso? E as coisas foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. E aí eu cheguei a ajudar alguns amigos próximos e tal. E meu irmão abriu um negócio também, graças a Deus. Tá bombando. E a gente conhece, o João tinha lançado na época o mentor gestão de delivery, então a gente chegou a fazer, ele já era irmão nosso, já tinha vindo pra cá, pra Maceió na época, a gente se conheceu, se conectou, né? Se conectou também e Deus foi abrindo as portas, meu Deus. Teve um delivery que tocou bastante em mim, que era um pessoal que estava já para fechar. O delivery era na casa, e aí outro amigo tinha indicado, a gente chegou lá, fez toda, deu aquela atenção, conseguiu se ajeitar ali, e aí a gente começou, pá, pá, não confia, bora, é assim, é desse jeito, não faz isso, não faz isso, faz isso. E aí o cara estourou de vender. Hoje tem mais ou menos 2 anos. E aí esse cara já no primeiro ano já mudou a fachada da loja, mudou de carro, deu um ar de esperança. E hoje ele vive coisas diferentes, dele lá tocando, acho que hoje já conseguiu exclusividade lá com o iFood e tal. E hoje ele vive um ar de esperança, vive outra realidade. Então é isso, é a gente. É, Deus tem um propósito na vida de cada um, não só por você, não só por você, mas para abençoar outras vidas. Quando Deus vê em você algo para abençoar outras vidas, para Deus derrama, porque Ele sabe que você vai abençoar o próximo também. Porque Deus, ele não quer saber o que você tem ou deixa de ter. Ele quer saber do seu coração. Se a gente olhar para toda a Bíblia, a gente começa a entender que os improváveis, grande maioria, Deus escolheu para fazer a diferença, porque sabia do coração dele. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje,
né? Por isso que eu falo tanto sobre Dark Kitchen, porque foi algo que mudou a minha vida, mudou a realidade. A gente começou a vender muito, 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 e é isso que eu falo para os empresários que estão com a gente aqui. E a gente tem lojas que saiu de 20 mil de faturamento, tá em 50, e abriu outra marca, e juntando todos já faz 200 mil, 500 mil, ou quase 1 milhão, tem umas que passa de 1 milhão. Então é isso, é o conhecimento, é a direção, né? Não vá pela força de você só, é Deus ali, conhecimento, e Deus vai mostrando. Então essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, e a gente vai estar sempre abordando, incentivando, né? Esse é o Devocional em Negócios de hoje. Que Deus abençoe e até uma próxima.